Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de revisão do capítulo 2. E o nosso tema para estudo é Proclamação da República. Na nossa apostila, nós temos aí um subtópico que diz que a República é fruto de um golpe de Estado. Ela ocorre em 1889, portanto, século XIX, em 15 de novembro, e através desse golpe de Estado, Marechal Deodoro da Fonseca institui a República no Brasil. Então, entendamos o que seria um golpe de Estado, É um ato ilegal consistindo na derrubada de um governo que fora legalmente constituído e praticado por uma minoria, que pode haver violência ou não nessa tomada de poder. Bom, as poucas pessoas que presenciaram o fato nem perceberam que se tratava de uma rebelião. Dom Pedro II, ele demonstra também não se importar muito com o que acontecia, e quando tomou conhecimento que ele havia sido deposto do poder, alega que havia trabalhado muito, que estava cansado, enfim. Então ele acaba, ele junto com a família, sendo exilado, vão para a Europa, e lá ele segue sua vida. Muitos distúrbios, muitos conflitos ocorreram contra o golpe de Estado, porque entre os monarquistas e os republicanos, Porque imagine que num dia, até o dia 14 de novembro de 1889, havia barão, baronesa, títulos nobiliárquicos, donos ainda de muitas terras. A abolição ocorreu em 1888, porém, a prática da escravidão ela vai se perpetuar muitos anos ainda depois da abolição. E quando a República chega, ela desmonta aquela legitimidade que os monarquistas tinham e que não queriam perder. Há inúmeras fontes relatando que muitos barões se suicidaram porque perderam o título, Enfim. Então, esse novo regime, ele suprimiu todas as liberdades civis e as tentativas de ser criado um partido monarquista, além de censurar a imprensa. Então, a imperatriz Teresa Cristina ela falece logo 3 semanas após a sua chegada na Europa. Dom Pedro II ele foi para Paris, e vive lá seus 2 últimos anos de vida, muito solitário, um estilo de vida bem modesto, enfim. Na página 8 da nossa apostila, tem alguns dados factuais de falas de Dom Pedro II que eu sugiro depois que vocês voltem a reler. A República, ela surge sob a liderança do Marechal Deodoro da Fonseca e é organizado um governo provisório, sobre o governo dele, de Deodoro, que vai promover logo de imediato algumas mudanças. Então, a criação de uma nova bandeira e outros símbolos nacionais, a separação da igreja, que no Império a Igreja Católica ela tinha um papel muito importante, uma representatividade muito grande, ela vai perder esse papel. O Brasil ele deixa de ter uma religião oficial e ele se torna um país laico. E também a alteração dos nomes das províncias imperiais que passaram a ser os estados, os quais hoje nós conhecemos. Então, a gente vai ter, na Primeira República, nós vamos ver a figura de Rui Barbosa se destacando, que era jurista, político, era diplomata, foi nomeado ministro da Fazenda, embora não tivesse muito domínio de economia. Então ele vai tomar algumas medidas, algumas ações que não terão sucesso, porque ele vai autorizar os bancos a emitirem uma grande quantidade de moeda, para facilitar empréstimos, enfim. E isso vai trazer muito prejuízo econômico para o país.
Também surgem nesse período as empresas fantasmas, né? Muita especulação financeira, a inflação. Ela, o que é inflação? Inflação é o aumento generalizado de preços quando o salário das pessoas, né, começa a perder valor e ele já não consegue mais dar conta nem da cesta básica e das suas despesas mais primárias. Então, a partir de 1891, é formada a Assembleia Constituinte, né, eleita em 15 de setembro de 1890, e ela vai promulgar a primeira Constituição da República. E aí tem umas características que nós chamamos atenção para essa Constituição. Então, você vai ter a garantia do direito de votar apenas para brasileiros maiores de 21 anos. Então, quem ficava de fora? As mulheres, os analfabetos, os mendigos, soldados de baixa patente, padres e bispos. A grande questão é que o voto era aberto. Então, o eleitor ele era obrigado a dizer em quem ele tinha votado. Então, isso facilitava muito, né, aos empresários, aos fazendeiros, a pressionar quem trabalhava para eles a votarem em quem eles quisessem. Então, com esse voto aberto, surge o coronelismo, que eram aqueles proprietários rurais, normalmente, né, comerciantes que tinham muito dinheiro, os chefes locais, né, onde estavam estabelecidos, que eram chamados também de coronéis. Então, eles controlavam o eleitorado da sua região por meio ou de intimidação ou de troca de favores, tá? Vou te ajudar, vou levar teu filho no médico, enfim, de alguma forma chantageavam o eleitor. Então, os grandes proprietários rurais, eles controlavam dessa forma a vida dos empregados, né? Bom, o início dessa república, né? O primeiro governo constitucional, que foi Deodoro da Fonseca, ele acaba se transformando num ditador, manda tropas militares, prender os líderes oposicionistas, censura a imprensa, decreta um estado de sítio que dava poderes ditatoriais a ele próprio, né, presidente, e ele acaba posteriormente renunciando. Em novembro, já de 23 de novembro, sim, já de 1902, Almirante Custódio de Melo, né, ele ameaça a bombardear a cidade do Rio de Janeiro, caso Deodoro não renunciasse. Então, há muitos conflitos, muitos problemas entre a Marinha, né, porque Custódio de Melo era almirante, então ele era da Marinha. Marechal Deodoro da Fonseca, ele renuncia e entrega o poder ao vice-presidente, que era Floriano Peixoto. Então, a gente vai ver aí que no governo de Floriano Peixoto, ele vai facilitar a importação de máquinas para o aumento da produção industrial, ele vai proibir os bancos particulares a emitirem dinheiro, algo que fora outrora autorizado pelo ministro da Fazenda, né, o Barbosa. Ele reduz o preço da carne dos aluguéis, ele vai construir casas populares. Então, ele era autoritário, sim, mas ele tinha uma relação melhor com o povo. Então, aí na página 10 vocês vão ter aí relacionados os primeiros presidentes que nós tivemos na Primeira República, né? Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente Moraes, né? Que foi o primeiro presidente eleito pelo voto do povo, né? Já tinha uma visão mais pacificadora, e nós temos aí elencado vários feitos seus. Depois nós vamos ter aí na sequência, né, todos eles, né? Campos Salles, Rodrigo Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, enfim. Vamos tendo vários até nós chegarmos aqui
em Arthur Bernardes, né, que também foi eleito com apoio de São Paulo de Minas, em 1926, e aí a gente tem a política do café com leite, que era a alternância no poder de políticos de São Paulo, que no período era o maior produtor de café do país, e Minas Gerais, que era produtor de leite, e é até hoje, né? Então, a oligarquia é um governo formado por um pequeno grupo de pessoas que possuem os mesmos objetivos e que tentam se perpetuar no poder, impedindo a alternância por meios antidemocráticos, muitas vezes criminosos e autoritários. Posteriormente, a gente vai ter o Washington Luiz e a gente vai ter o 14º presidente do Brasil, que foi Júlio Prestes, que foi eleito também democraticamente, mas que também não assume o governo. Então, a partir daí, nós temos muitas lendas e mitos que eu sugiro a vocês a fazerem uma releitura do capítulo. São curiosidades, mas que vale a pena vocês fazerem uma nova leitura e terem um novo olhar sobre essas questões curiosas, tá bom? Um ótimo estudo para vocês.